Olá, olá, amados e amadas estudantes da luz. Aqui é a Carol Daimon. Venho com mais um capítulo do livro Oração, a arte de acreditar. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito para se fazer uma oração poderosa é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias ao poder da oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito. Oração, a arte de acreditar, é uma joia de sabedoria. Neste livro escrito por Neville Goddard, você vai aprender como orar de maneira eficaz. Você saberá como agradecer e receber aquilo que você pede, seja uma cura, um perdão, proteção ou sucesso na realização de seus objetivos. Vamos seguir adiante. Aqui foi uma breve introdução que está aqui na orelha do livro e eu quis compartilhar com vocês. Achei um trechinho bem bonito. E hoje a gente entra no capítulo 3. Estamos num lugar movimentado, temos barulhos externos, mas vamos treinar nossa concentração, nosso foco, voltando a nossa atenção para esse momento, para o presente, para o que você tem agora. Essa é uma leitura que é atemporal, né? Ela serve para qualquer momento da nossa vida. Então, concentra no seu coração, peça a sua essência que esteja de ouvidos atentos para que você capte cada pedacinho de leitura que aqui a gente vai fazer, que você consiga absorver, internalizar, assimilar essa leitura para colocar em prática no seu dia a dia, uma forma de orar muito mais eficaz, uma forma que está conectada com a sua essência, com aquilo que você veio fazer e realizar aqui nesse planeta maravilhoso, incrível, onde a gente se transforma a cada momento como eternos buscadores. Então, sigamos no capítulo 3, onde traz para a gente a fé e imaginação. As orações não são feitas com sucesso a menos que haja um rapport entre as mentes consciente e subconsciente do orador. E isso só pode ser feito através de fé e imaginação. O rapport, gente, é uma palavra da psicologia que é usado muito em neurolinguística, programação neurolinguística, acho que hipnose também usa, que é você criar uma empatia com o seu cliente, né, com a pessoa. Então vamos supor, a pessoa passa a mão no cabelo, você vai e dali a alguns segundos você passa a mão no cabelo também. Isso vai criando entre vocês uma conexão para que você possa conseguir acessar partes ali subconscientes da pessoa, né, e fazer um trabalho mais eficaz, tá? Então, o rapport é essa conexão, cria uma empatia e através da empatia você cria uma conexão e essa conexão permite trabalhos mais profundos. Isso assim, bem raso, né? Uma explicação bem rasa só para a gente entender o que que é. E aqui ele fala entre as mentes consciente e subconsciente do orador deve ter esse rapport, que é o que? Essa empatia. Elas devem se conectar, se perceber, né, a partir daquilo que a mente consciente está orando, a mente subconsciente recebe essa oração através dessa conexão criada, que é gerada entre eles, né? E esse rapport, ele só pode ser feito através da fé e da imaginação. A fé é a substância, o elemento que materializa, e a imaginação é uma ferramenta poderosíssima que a gente tem e que a gente tem que resgatar. Porque desde que a gente é criança, gente, quando a gente é criança, a gente tem a imaginação muito ativa. Uma criança pega uma bolinha de papel e ela transforma aquela bola de papel numa bola de futebol. E ela joga como se tivesse uma plateia assistindo. Ela joga como se ela fosse um craque do futebol. Porque a imaginação está muito ativa, está fresca, tudo que ela pega se transforma. Né? Se você fala para a criança, fecha os olhos, imagina uma flor e cheira, respira a florzinha. A criança vai fazer isso com muita facilidade. Nós, adultos, nós fomos tolhidos, né, da imaginação. Todas as vezes que falaram pra gente, menino, para de pensar, você pensa demais. Olha, eu tinha uma frase que eu falava muito, que era, quem pensa não casa. Olha que o nível, né, de crença. Você sonha demais, para de imaginar coisas, isso é coisa da sua cabeça. E isso tudo vai tolhendo a nossa imaginação.
Então a gente precisa reativar, reconectar com esse poder, essa ferramenta poderosíssima para construir os nossos sonhos, que é a imaginação. Tudo começa nessa mente, na mente criativa, na mente imaginativa. Tudo, qualquer sonho, qualquer construção. Tem um exemplo que Joseph Murphy dá, que ele fala, um engenheiro, ele antes dele construir uma ponte física, ele constrói essa ponte na mente dele, porque ele tem que imaginar como ela vai ser, para dar ela uma forma, para criar depois as medidas. Então, ela primeiro, essa construção, ela nasce na mente dele, na imaginação, e depois que ela vai para a matéria. E é assim com tudo, né? Só que a gente tem esse desafio de reativar tudo isso internamente. Então, já comecei. Hoje estou falante, hein, gente? Se prepara. Bom, através do poder da imaginação, todos os homens, principalmente os homens de imaginação fértil, sempre recebem insights. Mesmo assim, todos os homens, especialmente os homens pobres de imaginação, estão abaixo do seu potencial, né? Não cria com a facilidade. Quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram essa sutil diferença em nossas mentes? Se involuntariamente é possível plantar sugestões nas pessoas, então não há nenhuma razão para duvidar que é possível plantar sugestões em alguém de maneira intencional e de uma maneira muito mais forte. Tudo que pode ser visto, tocado, explicado e argumentado para o homem imaginativo são apenas um fim, pois ele age através de sua imaginação guiada pelas profundezas do seu ser, onde cada ideia nasce por si mesma e não por estar relacionada a algo mais dentro dele. Dentro dele não há nenhuma necessidade de se manter nos limites da razão, pois o único limite o qual ele segue é o seu instinto secreto, que lhe ensina a evitar a todas as sugestões que não sejam as que o levem à realização do seu desejo. Imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. Olha que importante isso. A imaginação e a fé são as únicas faculdades da mente que são necessárias para a criação de condições objetivas. A fé necessária para a realização de uma operação bem-sucedida, pela lei da consciência, é uma fé puramente subjetiva. E esta é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Aqui tem duas coisas que eu quero comentar, gente. Eu já vou ir comentando para eu não me esquecer. O primeiro, aqui ele fala, quem nos garante que não foram nossas mães, enquanto ninavam nossos berços, que despertaram essa sutil diferença em nossas mentes? Então, aqui ele traz, né, essa possibilidade de sugerir, de sugestionar. Tem uma ferramenta, uma técnica, que eu não vou me lembrar o nome, mas que a mãe, o bebê começa a dormir, bem assim, na hora que ele pega aquele soninho, sabe assim, que está engrenando no sono, já está dormindo, já não está vendo mais, a mãe começa a falar. É, eu esqueci completamente o nome, mas é alguma coisa assim, do sono, enquanto ele dorme, a gente fala. Essa ferramenta é em inglês, a técnica é em inglês, quando eu li. E aí você começa a falar, uma pessoa incrível, você é uma criança maravilhosa, eu amo ser sua mãe, que bom que você me escolheu, eu estou muito feliz, eu sei que você vai ser uma pessoa, você já é, né? Você vai falando ali as suas ferramentas, vai falando as suas frases de empoderar o seu filho, a sua filha. Você é incrível, nós te amamos, você é suficiente, você consegue, você é capaz de muitas coisas, você é muito inteligente. E vai usando essa ferramenta que isso vai despertando na criança essa consciência. Eu gosto de fazer, até falando assim, igual quando meu filho estava parando de fazer xixi na cama, meu marido falava com ele: olha, você tem o poder de controlar de noite o seu xixi, de não fazer xixi na cama. Bom, ele tinha o método dele lá, as frases que ele já falava, e isso funcionava. E ele falava assim: amanhã você vai acordar muito bem, alegre, disposto. E era impressionante, gente. Quando meu marido fazia com ele esse método, no dia seguinte ele acordava super bem.
o dia que ele não fez, que ele esqueceu de fazer, ele acordou emburrado, que acorda cedo para ir para a escola, né? Aí acordou cansado, emburrado. Então, assim, são coisas que funcionam, né? E a gente precisa aprender a usar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar, da gente conseguir trabalhar, né, nessa mente inconsciente através de uma reprogramação. Então, se a gente recebe se a gente consegue dar essa sugestão para outras pessoas, a gente recebe também na programação neurolinguística essas reprogramações da mente, né? E aqui a outra coisa que eu queria falar é essa importância da gente não deixar as influências externas, as condições externas influenciar o nosso momento de oração. Então é um momento de paz, tranquilidade, onde a gente se recolhe e não deixa que nenhuma posição ativa por parte da mente objetiva do indivíduo vir interferir no seu momento de oração. O que é bom da gente fazer? Um caderno da gratidão, um caderno de expressão, você expressa ali tudo que você está sentindo e fala, pronto, agora está limpo, não preciso mais pensar nisso, agora eu vou fazer minha oração, vou fazer minha prece. Né? Então, a gente buscar formas de libertar a nossa mente para que no momento em que a gente esteja ali fazendo a nossa oração, a gente consiga conectar de verdade, né, com esse momento de expressão da nossa fé, desse ato de fé e imaginação criativa, tá bom? Então era isso que eu queria fazer aqui como observação. Vamos continuar. Isto depende da sua habilidade de sentir e aceitar como verdade aquilo que os seus sentidos objetivos lhe negam. Nem a passividade da pessoa, nem a sua aceitação consciente da sugestão são necessárias, pois, mesmo sem o seu consentimento ou conhecimento, ela pode receber uma sugestão subjetiva, da qual ela pode expressar objetivamente. É uma lei fundamental da consciência que, por telepatia, nós podemos estabelecer comunhão imediata com o outro alguém. Para estabelecer o rapport, você deve visualizar o indivíduo mentalmente. Concentre a sua atenção nele e mentalmente chame-o pelo nome. Como você normalmente faria para chamar sua atenção? Imagine que ele o respondeu. Mentalmente ouça sua voz, visualize-o interiormente, estando ele no estado que você deseja obter, e então imagine que ele está dizendo em tom normal de conversa aquilo que você desejava ouvir. Mentalmente responda a ele. Conte-lhe a sua alegria em testemunhar a sua boa-ventura, tendo ouvido mentalmente, com todos os aspectos de realidade, aquilo que você desejava ouvir e tendo sentido prazer com esta notícia anunciada, retorne à sua consciência objetiva. Assim, a sua conversa subjetiva poderá despertar o que foi afirmado nela. Aí aqui, gente, essa primeira parte, né, ele traz antes do que eu vou falar agora, que fala dessa que não precisa, a gente não precisa, não é a nossa passividade, nem a nossa aceitação consciente daquilo que é sugerido, isso tudo não é necessário, porque mesmo sem a gente consentir, ou que eu não tenha nem conhecimento, eu posso receber uma sugestão subjetiva. Tem um exemplo que a Vaiana Steibel, do Theta Healing, dá, de quando, no curso de Manifestação em Abundância, que é assim, quando ela tem o netinho dela lá que gostava muito de pegar aqueles bichinhos de pelúcia na máquina, sabe aquelas máquinas de pelúcia de shopping? O netinho dela sempre pegava, toda vez ele ia lá e pegava o bichinho de pelúcia. Aí um dia ele estava na fila, esperando, né, a vez dele, e uma pessoa virou e falou assim, isso aí é difícil demais, nossa, muito difícil de conseguir pegar. Ninguém dá conta lá. Bastou essa sugestão, né, inconsciente, no momento ali ele ouviu, não sei como que ele tomou isso para ele, eu não lembro, né, do exemplo assim, como que ela disse. Mas ele foi lá e nesse mesmo momento ele não conseguiu pegar o bichinho. Ele não pegou. E aí depois, acho que numa conversa com a Havaiana ou com a mãe dele, né, ele contou que a pessoa falou que era muito difícil, que ele falou que realmente ficou difícil, porque ele não conseguiu pegar. E aí elas fizeram um trabalho de crenças lá e liberaram esse bloqueio dele, né, e ele voltou a pegar os bichinhos na máquina. Então, assim, para florear essa história, né, eu acho interessante para a gente entender esse exemplo aqui,
porque a gente recebe o tempo todo estímulos externos. Né? O tempo todo as pessoas estão falando. Por exemplo, quando você vai contar um projeto seu, sempre vai ter alguém que vai falar assim, nossa, mas será? Ah, eu acho que você está sonhando alto demais. Cuidado, hein? Quanto mais alto você sonha, maior é o tombo. Nossa, gente, tem muito isso. E a gente precisa, primeiro, né, fazer em silêncio. Eu acredito que o silêncio, ele ajuda a gente a não se adequar a esses sistemas de crença, porque aquilo ali, se cair no seu sistema e ressonar com alguma coisa sua lá dentro, essa crença vai impregnar. E aí você não vai conquistar um projeto porque a crença do outro está sendo sugerida para você e inconscientemente tem uma aceitação, ressoa, né? E aceita. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo, porque o nosso não depende só da nossa passividade e nem daquilo que a gente está aceitando de forma consciente, porque se no inconsciente tiver algo que conecta, vai trazer essa crença e vai te trazer bloqueios. E aí, para você fazer esse rapport que ele fala aqui, você pode, né, para que você possa realizar o seu objetivo, e ele depende de uma outra pessoa, estabelece essa comunicação com a pessoa, né, mentalmente. E aí você faz, escuta, sente ali aquele momento, e aí você está preparado para conquistar o seu objetivo. Tudo que determinares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 8. Não é a força de vontade que envia a mensagem subjetiva à sua missão, mas sim a clareza de objetivo e o sentimento de realização do estado afirmado. Clareza de objetivo é importantíssimo. E o sentimento de realização é esse sentimento real. É o sentimento de subir no pódio e falar: nossa, eu consegui, uau, que vitória, obrigada. É esse sentimento de êxtase, de alegria, de gratidão por ter conseguido. Quando a sua força de vontade e as suas crenças estão em conflito, as suas crenças invariavelmente o vencem. O sistema de crenças, o sistema daquilo que é real para você, é o que vai vencer. Então, se você acredita que você é pobre, nasceu pobre, tem que morrer pobre, é isso que vai vencer na sua vida. Mas tem como limpar? Tem como reprogramar, que é o que ele está ensinando aqui. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, versículo 6. Não é o que você quer que você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito dessas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá uma conversa por telefone. Se é possível, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim sucederá. Marcos 11, versículo 23. A aceitação do fim determina os meios, e nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. Mentalmente, fale com seus amigos como se os seus desejos a eles já estivessem realizados. A imaginação é o início do surgimento de todas as formas, e a fé é a substância a partir da qual elas são formadas. Através da imaginação, tanto o que está latente quanto o que está adormecido na consciência é despertado e moldado. As curas atribuídas às influências de certos medicamentos alternativos, relíquias e lugares sagrados são efeitos da imaginação e da fé. O poder curativo não está no espírito que habita neles, mas sim no espírito no qual eles são aceitos. A mente subjetiva é totalmente controlada pela sugestão. Então, seja o objeto da sua fé verdadeiro ou falso, você irá obter os mesmos resultados. Não há nada de incoerente na teoria dos medicamentos alternativos ou na reivindicação dos sacerdotes sobre as suas curas através de relíquias e lugares sagrados. Uma vez que a mente subjetiva do paciente aceita a sugestão de saúde relacionada a tais estados, e quando essas condições são atendidas, eles tendem a restabelecer a saúde. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 29. Tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. A confiante expectativa de um estado é o meio mais poderoso para manifestá-lo. A confiante expectativa de uma cura faz o que nenhum tratamento médico pode fazer.
O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica por parte do paciente, que geralmente é resultante de uma dúvida objetiva quanto ao poder do medicamento ou da relíquia milagrosa, ou então de uma dúvida sobre a veracidade da teoria. Muitos de nós, seja por falta de sensibilidade ou por muito intelecto, ambos os quais são obstáculos no caminho da oração, não acreditamos naquilo que os nossos olhos não veem. Nossa, isso aqui é muito importante, gente. O fracasso sempre é devido a uma autossugestão antagônica. Sempre aquela pessoa que fala assim, nossa, você está sonhando demais. Ou uma pessoa que fala assim, não, tem, por exemplo, a pessoa está em tratamento médico e ela acredita fielmente naquele diagnóstico médico como um verdadeiro e como sentenciador da sua vida, né? E aí ela tem que tomar o medicamento. Gente, está tudo bem, a gente tem sim que fazer, caminhar junto com a medicina, mas não adianta você tomar aquele medicamento se a sua fé ela não estiver ativa no sentido de isso vai me curar. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim, às vezes a pessoa elas têm a mesma doença, elas têm o mesmo diagnóstico. Uma vai lá, toma um remédio e cura, a outra toma o mesmo remédio e não cura. Por quê? Porque você precisa estar consciente daquilo que você que é saudável, que é a saúde. Eu gosto sempre quando eu vou dar algum medicamento para o meu filho, ou que eu vou tomar algum medicamento, eu faço um pouquinho de reiki ali, peço, olha, que você entre ativando, curando, melhorando. Por quê? Para que aquele efeito seja positivo e que ele faça o que ele tem que cumprir, né, cumpra o papel que ele tem que cumprir e já resolva ali, sabe, gente? Então, assim, a fé, ela é o elemento principal da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa cocriação na Terra, para qualquer coisa. Porque é através da fé que a gente vai criar. Na fé, é a fé na saúde que vai te curar e é a fé na doença que vai te manter doente. Entende? Então a fé, ela não tem um lado, ela tem o seu olhar sobre ela. Vamos continuar. Tentar nos forçar a acreditar nos resultaria em uma dúvida ainda maior. Para evitar tais contrassugestões, o paciente deve objetivamente desconhecer essas sugestões que são feitas a ele. O método mais eficaz para curar ou influenciar o comportamento dos outros consiste no que é conhecido como tratamento sigiloso ou tratamento passivo. Quando o indivíduo desconhece objetivamente a sugestão dada a ele, não há nenhuma possibilidade dele estabelecer uma crença antagônica. Não é necessário que o paciente saiba objetivamente que algo está sendo feito por ele. Com base no que se conhece sobre os processos de raciocínio objetivo e subjetivo, é melhor que o paciente não conheça objetivamente aquilo que está sendo feito por ele. Quanto mais a mente objetiva se manter alheia à sugestão, melhor a mente subjetiva executará a sua função. O indivíduo acabará conscientemente aceitando a sugestão e achará que foi ele quem a originou, comprovando assim a verdade dita por Baruch Spinoza. Não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. Não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. Aqui ele traz, a gente tem que chamar pelo discípulo Simão Pedro, Simão Pedro, né, que a gente tampa os nossos ouvidos externos para aquilo que não condiz com o nosso desejo. Então, a gente chama esse atributo da mente que corresponde aos discípulos, que está num capítulo anterior, no último capítulo do Sua Fé, Sua Fortuna, onde ele traz os discípulos lá como os atributos da mente, né? São 12 atributos que traz uma mente disciplinada. E saber escutar, que é o discípulo Simão Pedro, é uma ferramenta importantíssima para que a gente não traga para o nosso sistema crenças que não condizem com a nossa verdade. Então, saber o que você escolhe, o que você escolhe ouvir. O que para você é verdadeiro e, né, eliminar aquilo que não faz sentido. A mente subconsciente é um condutor universal que propaga os sinais do observador através dos seus pensamentos e sentimentos. Os estados visíveis ou são feitos das vibrações internas do seu subconsciente, ou são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você.
Um homem disciplinado nunca permite que os estados visíveis sejam as causas, a não ser que eles despertem nele estados desejáveis da consciência. Com o conhecimento da lei da reversibilidade, o homem disciplinado transforma o seu mundo ao imaginar e sentir apenas aquilo que é amável e de boa procedência. As belas ideias que o homem desperta dentro de si não falharão em despertar as suas afinidades nos outros. Ele sabe que o Salvador do seu mundo não virá na forma de um homem, mas na forma de manifestação que o salvará de suas dores. O Salvador do homem doente é a saúde, o Salvador do homem com fome é a comida. O Salvador do homem com sede é a água. O homem anda na companhia do Salvador quando percebe a sensação de ter o seu desejo realizado. Pela lei da reversibilidade, onde todas as transformações de forças são reversíveis, a energia ou sentimento despertado transforma-se no estado imaginado. Ele não precisa esperar 4 meses para sentir a alegria de uma colheita. Se em 4 meses essa colheita pode despertar nele um sentimento de alegria, então, inversamente, um sentimento de alegria despertado agora pode fazer com que ele transforme este estado em uma colheita daqui a 4 meses. Agora é o tempo oportuno para dar beleza às cinzas, alegria ao luto, veste de louvor ao espírito angustiado, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Aqui a gente termina esse capítulo 3 e eu tive que começar uma gravação aqui zerada, porque sem o microfone acaba a bateria sem avisar, né, gente? Então, peço a compreensão de vocês. Finalizando esse capítulo aqui, eu gostaria de deixar frisado aqui, que vocês coloquem em marca-texto essa parte que fala que os estados visíveis são os efeitos das vibrações internas do seu subconsciente, ou são as causas, os estados visíveis são as causas que criam as vibrações correspondentes que você sente dentro de você, né? Eles são as causas daquilo que está dentro. Eu achei isso muito importante, porque um homem disciplinado, ele fala, nunca permite que os estados visíveis, os visíveis sejam as causas, a não ser que despertem nele estados desejáveis de consciência. Então é como você está aqui no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, você vê, você está com uma pilha de conta para pagar, um salário super reduzido, né, cheio de desafios e obstáculos, mas você não olha para isso como a causa. Você olha para isso como os efeitos daquilo que está dentro de você, que aí você consegue mudar. Então, o homem disciplinado, ele nunca vai olhar para os estados visíveis e deixar que eles sejam a causa. Conhecendo a lei da reversibilidade, você vai aplicá-la e olhar para a sua vida e agradecer, né? E olhar para tudo que você tem e agradecer por tudo que você já tem e agradecer por aquela conquista que é, nossa, que bom, eu consegui fazer todo o dinheiro necessário para pagar todos aqueles boletos, que sentimento maravilhoso de ter as minhas contas quitadas, de estar com o meu salário alto. Nossa, como é bom poder pegar meu dinheiro, investir em algo, investir numa viagem para minha família. E vai mantendo essa vibração interna que vai criar o estado visível desejado, vai trazer para a matéria. É muito importante esse trabalho de formiguinha. No capítulo 4, ele fala da indução controlada. Deixa eu ver se esse capítulo é muito longo para a gente seguir nesse mesmo áudio. Gente, peraí. Esse livro ele é mais fininho, mas ele tem os capítulos maiores. Tá? O capítulo 4 não é longo, então eu vou continuar lendo ele aqui, que ele fala da indução controlada. Todas as pessoas estão sujeitas às mesmas leis psicológicas que regem a hipnose. Qualquer pessoa pode ser submetida a um controle por sugestão. Na hipnose, os sentidos objetivos ficam parcialmente ou totalmente suspensos. No entanto, não importa quão intensamente os sentidos objetivos fiquem bloqueados na hipnose. As faculdades subjetivas do indivíduo hipnotizado continuam ativas e, portanto, ele reconhece tudo o que acontece ao seu redor. A atividade e o poder da mente subconsciente ou subjetiva são proporcionais ao estado de suspensão ou repouso da mente objetiva.
As sugestões que parecem ser impotentes, quando apresentadas diretamente à consciência objetiva, passam a ser altamente eficazes quando o indivíduo está em estado hipnótico. Um estado hipnótico é simplesmente um estado de inércia da mente objetiva. No hipnotismo, a mente consciente é colocada em uma espécie de sono e os poderes subconscientes passam a ser estimulados até que sejam influenciados diretamente através de sugestões. Para que você aceite isso como verdade, talvez seja mais fácil você enxergar a sugestão mental desta forma. Alguém que não esteja objetivamente ciente de você pode lhe perceber ou lhe sentir subjetivamente ou hipnoticamente. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento, tampouco em teu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que dissestes. Eclesiastes 10, versículo 20. Aquilo que você pensa e sinceramente acredita ser verdade sobre uma pessoa, isto você o desperta dentro dela. Na verdade, de maneira geral, ninguém precisa estar em transe para ser induzido subjetivamente. Se o indivíduo desconhece conscientemente a sugestão, e se a sugestão for dada em convicção, sendo sinceramente aceita como verdade pelo indutor, então você terá o cenário ideal para uma indução ou oração bem-sucedida. Visualize mentalmente o indivíduo para si mesmo. Visualize mentalmente o indivíduo para si mesmo, como se ele já tivesse feito aquilo que você deseja que ele faça. Mentalmente fale com ele e o felicite por ele ter feito aquilo que você desejava. Veja-o no estado em que você quer que seja obtido. Dentro deste cenário, a ação de cada palavra falada subjetivamente despertará objetivamente aquilo que ela afirma. A incredulidade por parte do indivíduo não é nenhum obstáculo quando é você quem comanda essa indução controlada. Uma afirmação induzida por você enquanto você está em um estado parcialmente subjetivo desperta aquilo que você afirma. A autoconfiança de sua parte e sua profunda crença na verdade de sua afirmação mental são tudo o que é necessário para produzir resultados. Visualize o indivíduo de sua oração e imagine que você escuta a sua voz. Isto estabelece conexão com a mente subjetiva dele. Então, imagine que ele está te dizendo aquilo que você quer ouvir. Se você deseja enviar a ele palavras de saúde e de riqueza, então imagine que ele está te dizendo: eu nunca me senti tão bem e eu nunca prosperei tanto. E mentalmente diga a ele o quão feliz você está por testemunhar a sua boa fortuna. Imagine que você vê e sente a sua alegria. Você deve estabelecer uma conversa mental com a imagem subjetiva do outro, de uma forma que não desperte a menor dúvida sobre a verdade do que se ouve e do que se fala. Se você tiver a mínima dúvida de que você não acredita no que você imaginou ter visto ou escutado, o objetivo de sua oração não irá se cumprir, pois a sua mente subjetiva só irá transmitir as suas ideias que realmente estão estabelecidas. Apenas as ideias fixas na mente podem despertar suas correlações vibratórias naqueles a quem elas são dirigidas. Na indução controlada, as ideias devem ser sugeridas com o máximo de cuidado. Se você não controlar a sua imaginação nessa indução, então é a sua imaginação que irá controlar você. Qualquer coisa que você sugere com confiança vira lei para a sua mente subjetiva, pois é dever dela objetivar aquilo o que você afirma mentalmente. Não só o indivíduo alcançará o estado afirmado, mas também o fará como se fosse uma decisão tomada por ele mesmo, como se a ideia tivesse surgido a partir dele. O controle sobre o subconsciente é o domínio sobre tudo. Cada estado alcançado obedece a um comando da mente. O controle do subconsciente é realizado através do controle das suas crenças, que, por sua vez, são o principal fator na produção dos estados visíveis, que é a fé e imaginação, são os segredos da criação. Fé e imaginação são os segredos da criação. Então, aqui fala dessa indução controlada, e eu acredito que isso aqui para a gente usar, né, em pessoas que, por exemplo, pessoas que estão ali limitadas por uso de droga, né, que estão em estado ali deplorável, e você pode usar essa conversa subconsciente
Gente, é fácil? Se fosse fácil, né, a gente não estaria como o mundo tá. Mas a gente tem que treinar e faz parte do nosso, nós como os buscadores, né, conhecendo esse material, conhecendo essa lei, nós devemos aplicar diariamente, fazer um trabalho profundo, um trabalho intenso para a gente conseguir alcançar esse estado. É uma busca, somos buscadores, né? Então, é preciso que a gente estabeleça esses princípios, né? Essas verdades. Quando eu falo assim que não é fácil, eu quero dizer que existe um estudo, né? Você tem que estudar por trás disso. Eu já recebi sessão de hipnose e assim foi impressionante. Teve momentos assim que parecia que eu estava realmente totalmente fora de mim, mas consciente do que estava acontecendo, uma coisa meio que inexplicável, né? Então é muito bom de fazer, é um trabalho que acontece com muita verdade e tem muita eficácia no tratamento. Através de um estudo aprofundado, de repente você consegue fazer essa indução, né, controlada, sem a pessoa saber. Mas é preciso estudar, né? Aqui, estudar e praticar, praticar e praticar mais um pouco. Então, no capítulo 5, vamos no próximo áudio-vídeo, entramos no nosso capítulo 5. Falei que dava para terminar essa semana, mas eu acho que eu estava meio perdida, porque a gente tem aqui ainda 40 páginas pela frente, mas na semana que vem a gente termina esse aqui. E aí já partimos para o próximo, que é o sentimento é o segredo. Cada livro mais lindo que o outro. Gente, fez sentido para você? Você gostou? Movimentou alguma coisa internamente? Está sentindo que a sua vida vai dar um grau de mudança, né? Vai mudar? Então, compartilha com mais pessoas esse vídeo, com pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você quer ver crescer, com as pessoas que você também não tem uma identificação, mas você sente que aquela pessoa precisa desse livro, né, dessa leitura para ela trazer transformações para a vida dela. Compartilha, comenta aqui para mim, deixe seus comentários, o que você está achando. Curte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para os próximos áudios e vídeos. É uma alegria te receber aqui. A gente volta na terça-feira com a nossa próxima parte do livro, trazendo aí as nossas mudanças necessárias. Eu sou Carol Daimon, é uma alegria partilhar com você dessa jornada. Um beijo grande, até lá!